Olá, boa noite. Hoje o tema do Direito de Cidadania é o projeto que regulamenta a terceirização. Projeto de lei, projeto de emenda à Constituição que estava desde 2004 tramitando e que foi aprovado com 324 votos. O projeto ainda vai para o Senado, já existe uma série de mudanças previstas e o Brasil, os trabalhadores, sobretudo, se levantam contra essa possibilidade. O que de fato representa essa regulamentação para o nosso país em relação aos direitos dos trabalhadores? É o tema de hoje do Direito de Cidadania. Já estamos aqui com o doutor Jurandir Porto. Boa noite, doutor Jurandir. Muito obrigada pela presença. Cíntia. Também estamos recebendo aqui o desembargador Francisco Meton, do Tribunal Regional do Trabalho, e o advogado Sigfroy Moreno. Aqui comigo nós temos a plateia de estudantes de Direito que também participa fazendo pergunta para os nossos convidados. Queria começar com o doutor Jurandir. Qual é a sua opinião, doutor Jurandir, sobre esse projeto, sobre essa mudança nos direitos dos trabalhadores? Olha, Cíntia, é uma matéria muito delicada. Nada pode pretender reduzir o direito dos trabalhadores, depois de longos anos de luta e de conquista. Por outro lado, o excesso de garantias ou o excesso de formalidades dificulta o próprio emprego. Há determinadas funções que podem ser terceirizadas. As funções que são funções fins da administração pública, como limpeza, segurança, etc. Isso já é possível. Bom, mas pelo que eu li do projeto aprovado na Câmara, há a probabilidade de uma grande empresa, ao invés de contratar diretamente os seus empregados e de submeter-se diretamente às obrigações de natureza trabalhista, contrata uma outra empresa cuja finalidade é prestar serviços àquela maior. Então, ao invés de uma grande empresa contratar diretamente seus empregados, contrataria uma outra empresa de prestação de serviços. Mas, e aí, quem garante o direito dos trabalhadores? Bom, há hipóteses de, não cumprindo as suas obrigações, a empresa que terceiriza, que toma o trabalho dela, os serviços dela, responder pelas obrigações trabalhistas. Ou de forma solidária, ou de forma subsidiária, mas, enfim, há uma transposição do tomador de serviço, que é a quem interessa o serviço, e da empresa que vende os serviços a quem dele precisar. Eu vejo isso assim com estranheza, admitir-se isso não me parece uma coisa, me parece um trampolim, me parece assim uma espécie de fraude. Mas há casos em que realmente o excesso de dificuldades por que passa uma empresa ao contratar exige uma flexibilidade na legislação trabalhista. Eu acho que a discussão sobre esse projeto e que deve ser amplamente discutido no país todo, não é, por todas as áreas envolvidas no tema, terminará por mostrar uma necessidade de flexibilidade das exigências de caráter trabalhista em determinadas circunstâncias. Eu vejo com apreensão. Esse projeto aprovado serve apenas para abrir uma discussão nacional sobre a questão terceirização. Ok. Só fazendo uma correção, gente, ao contrário do que eu falei, é um projeto de lei, projeto de lei 4.330, eu cometi um equívoco aqui. Doutor Francisco Meton, essa semana o desembargador, seu colega Arnaldo Bozon, foi bem pessimista em relação a esse projeto de lei,
futura lei, né, já aprovada na Câmara, deve passar pelo Senado, mas ainda vai para a sanção da presidente Dilma. Ele acha que é o fim dos direitos trabalhistas. O senhor é pessimista também assim? Não sou. Eu acho que precisa realmente regulamentar a terceirização, porque é uma realidade. Contra fatos não há argumento, não tem volta. A terceirização é uma realidade. Não tem sentido um instituto que movimenta 25% da economia, do capital, dos empregos, ser regulamentado por uma simples súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Se a súmula era para interpretar as leis e a falta de lei, a súmula é a própria lei. Então vejam só, a fiscalização do trabalho se faz com base na súmula, tudo é com base na súmula, o que mostra que a jurisprudência tem se portado muito bem ao achar uma saída para um fato que estava acontecendo sem regulamentação. Pois bem, é preciso regulamentar, sim. Agora, eu acho assim, era totalmente vedado terceirização no direito internacional, depois no direito nacional, para evitar a escravidão, evitar a servidão, evitar que uma pessoa alugue outra pessoa. Aí abriu-se uma janela. Tudo bem que a dinâmica econômica exige que se abra a porta, mas também não vamos derribar as paredes. Eu acho que todo fundamentalismo é perigoso. Derribar as paredes vai acontecer o quê? A ineficácia. Tudo que vai contra a lei natural, diz Santo Tomás de Aquino, é lícita a desobediência civil a ela. Então vai acontecer a ineficácia. Não vai vingar. Então tem que ir com jeito, né? Vejam só, me posiciono que é preciso regulamentar uma coisa que está sem regulamentação. Me posiciono que é possível, para atender a dinâmica empresarial, a empresa precisa funcionar e tem coisa que tem que ser assim, né? Nós não podemos prever que toda empresa tem que ser um sistema fechado, tem coisa que precisa abrir. Então, que se abra a porta. Agora, derribar as paredes, os muros, não dá certo. Porque nós atingimos um nível de proteção que é louvável para o país, é louvável, né? Então, nós não vamos regredir. Então, um princípio constitucional chamado princípio da progressão, e que nele está embutido o do não retrocesso. Quando nós viemos da sopa primévia, viemos do protozoário, das cavernas, chegamos aqui, pretendemos ir adiante. Não é justo que nós dê marcha ré e voltar para a caverna, né? Então, não temos mais condições de voltar para a caverna. E a aprovação liberando total equivale a um retorno aos anos 800, o que não combina com os valores nacionais. Olha, toda lei tem que seguir uma ordem de valores, uma sequência axiológica, porque senão ela não pega. E se ela vier contra, ela vai encontrar aquela lei de Newton, né? A todo movimento encontra toda ação encontra uma reação na mesma proporção contrária. Então ela não vai vingar, vai gerar uma conflituosidade que não convém a este país. Nós precisamos encontrar soluções para a violência, porque nessa parte social nós estamos bem. Quando a gente faz a repressão criminal, a gente primeiro tem que fazer a assistência social, para dizer, olha, você está pecando, mas de safado, sem vergonha. Você não precisa, né? Pelo menos tem condições de sobreviver sem precisar. Ninguém precisa mais roubar, né, doutor Jurandir, a lata de leite para sobreviver. Não precisa mais cometer o crime famélico. Ninguém mais precisa fazer esse tipo de coisa, pelo tempo, tanto de assistencialismo que se tem, tanto do setor público como do setor privado, as instituições estão funcionando. Então, a partir disso, estamos funcionando, vamos fazer a repressão penal. Agora, se nós tirarmos a proteção social, nós não vamos poder mais fazer a repressão penal. Nem aqui tem, nem aqui vai aumentar. Não nos interessa aumentar a violência nesse país. Todo mundo sabe. A matriz das guerras é a injustiça social. A matriz dos conflitos a nível nacional, das guerras civis, são as injustiças sociais. Nós não podemos chegar a um nível de injustiça social, porque a nossa violência criminal ainda não foi combatida, está longe de ser combatida. E se nós regredirmos da parte social, nós vamos aumentar a violência penal, a violência criminal. Então, o país vai se tornar uma coisa muito difícil de contornar. Okay. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ser bastante sábio, até porque se ele escancarar muito a porta, o presidente poderá vetar, que é um direito sagrado, entender que é inconstitucional, entender que não é, pode vetar. E quando se estica muito a corda, ela quebra.
Eu acho que o Congresso ontem criou um pouco de juízo ao tirar desse projeto as estatais. E daqui para lá, voltando aos destaques, eu tenho certeza que esse projeto vai ser aperfeiçoado para que atenda às empresas e os trabalhadores. Tá bom. Doutor Sigfroy, sua primeira impressão sobre esse projeto? Bom, Cíntia, boa noite, prazer estar participando dessa discussão novamente com todos vocês. A terceirização já existe hoje no nosso país. A terceirização, por conta de uma legislação, de algumas esparsas legislações antigas e por conta principalmente de uma construção jurisprudencial, Barra do Meton lembrou muito bem, hoje existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que disciplina a terceirização no país. E para que a coisa fique mais simples de todos nós entendermos, o que existe é a possibilidade de se terceirizar a chamada atividade meio da empresa, não a atividade fim. Um exemplo que fica muito bem claro para todos nós é, nós adentramos numa agência bancária e lá, logo na porta, nós nos deparamos com um vigia, um vigilante, um segurança. Ele e aquela pessoa, por exemplo, que faz, às vezes, da limpeza daquela agência, são terceirizados. Por quê? Eles exercem atividade meio de limpeza e de segurança naquela agência. Mas o gerente do banco, o escriturário, o bancário, o tesoureiro, exercendo atividades fins, são empregados do banco. A novidade que isso hoje é uma prática no nosso país. A novidade que existe hoje, trazida por esse projeto de lei, que foi aprovado o seu texto base recentemente na Câmara dos Deputados, é a possibilidade de ampliação integral das atividades terceirizadas. É a possibilidade de uma empresa da iniciativa privada ter todo o seu quadro de prestadores de serviços através de empresas terceirizadas. Quer exercer atividade meio, quer exercer atividade fim, todo aquele pode ser terceirizado. Ou seja, doravante, poderíamos entrar numa agência bancária e não encontrar nenhum empregado do banco. Todos eles seriam terceirizados. A grande discussão é, isto é bom para o país? Que medidas positivas isso pode advir, que medidas negativas? Começo por destacar algumas positivas que o próprio empresariado defende. Ele diz que com essa possibilidade nós teríamos uma redução de custos considerável, com essa possibilidade nós teríamos a possibilidade de prestar melhores serviços, porque o empregado que efetivamente não esteja atingindo suas finalidades, desempenhando o seu labor a contento, simplesmente é trocado por outro. Esse é um discurso de parte do empresariado na defesa desse projeto. Mas nós temos que analisar com muita cautela alguns números, os números eu sempre me atento muito a eles, os números que estão por trás disso. E já pego emprestado um número trazido aqui pelo desembargador Meton. 25% da força motriz do mercado formal hoje do nosso país é desempenhado pelo terceirizado. E outro número que me assusta muito, 80% dos casos de acidente de trabalho detectados no país acontece exatamente nas atividades terceirizadas. Então, se efetivamente o projeto vingar, o que nós teremos? Os 25% da força motriz, obviamente, se transformará em algo muito próximo de 100%. E, indiscutivelmente, os números não deixam negar que essa quantidade de acidentes de trabalho ocorrerá muito mais ainda. Esse é de forma muito mais elevada. Esse é só um dos elementos que nos impõe uma reflexão muito clara quanto acerca da viabilidade ou não da terceirização. As empresas que hoje, por exemplo, reclamam uma diminuição de custos em razão de ter que contratar empregados para exercício da sua atividade fim, podem ter que arcar com gastos muito maiores em razão desses acidentes detectados. Portanto, todos esses elementos precisam ser levados em conta na hora de discutirmos e, principalmente, na hora do Congresso Nacional chegar a um ponto final na discussão desse projeto sobre a terceirização. Como o doutor Meton disse que fica mais difícil a fiscalização, a gente pode trazer, por exemplo, o exemplo das indústrias de confecção, as grandes indústrias hoje do mundo, grandes marcas como a Nike, para citar uma que já foi flagrada com trabalho escravo, ela hoje não tem empregado, ela só tem terceirizados, tudo dela é terceirizado. E grande parte das denúncias de trabalho escravo exatamente de pequenas empresas localizadas no Peru, na China, até no Brasil também, que trabalham para essas grandes empresas, e até que se vá e se descubra esse pessoal é difícil, né? Porque você não tem um controle sobre a empresa, né? Eu acho que é um exemplo que hoje a terceirização já funciona dessa forma e as denúncias são muitas, né? Mesmo grandes empresas, como é o caso da Nike. A gente tem que ir para o intervalo, rapidinho na volta nós teremos perguntas aqui dos nossos
estudantes de Direito para os convidados. Até já.